A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 16, e hoje nós vamos meditar nos versículos 23 a 26. Esta mensagem de hoje falou muito ao nosso coração, meu, da minha esposa, pela situação que nós passamos na aflição da perda do nosso filho e do nosso genro também. Como devemos agir nos momentos de aflição? Versículos 23 a 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Leio assim a palavra do Senhor. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e ficaram soltas as prisões de todos. Que o Senhor, nosso Deus, possa também falar no teu coração nesta noite. Depois que Paulo libertou aquela jovem com poder de adivinhação que vinha de Satanás, e esta mulher então deixou de fazer as previsões, adivinhar as coisas que iam acontecer, isso por ação de Satanás. Depois que Paulo e Silas libertaram esta mulher, eles enfrentaram uma grande situação contra eles, daqueles homens que usavam esta mulher para tirar vantagens financeiras a partir dela. Então eu quero imaginar um lugar onde ela ficava, uma tenda talvez, e na frente da tenda uma bancada onde eles arrecadavam dinheiro e faziam filas de pessoas que queriam vir buscar desta mulher adivinhações, se eles deviam comprar, vender, negociar, viajar ou até mesmo casar, e passavam a depender disso. E aqueles homens interessados ajuntavam grande quantidade de dinheiro. Mas agora acabou. Aquela mulher não adivinhava mais, porque quem fazia aquele trabalho era Satanás. Satanás pode adivinhar, mas depois ele pode favorecer o resultado daquilo que ele falou. Ele pode, por exemplo, dizer para uma pessoa que o casamento daquela pessoa está no fim. E depois colocar alguém na vida da pessoa, e a pessoa já está avisada por ele que seu casamento está no fim, e agora tem uma outra pessoa e acaba com o casamento. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Destrói a vida da pessoa. E as pessoas vão atrás de adivinhos e são viciados nisso e não conseguem mais dar um passo à frente se alguém não lhes disser algo sobre o que vai lhe acontecer. Aqueles homens perderam essa mulher e agora ficaram sem chão, sem saber o que fazer, porque aquela mulher que lhes ditava o que deviam fazer agora não faz mais isso e fazia por Satanás. Aqueles homens que ganhavam dinheiro não ganham mais dinheiro. Satanás, que usava aquela mulher como instrumento seu para enganar os homens, não tem mais a mulher. E toda essa situação se voltou contra os apóstolos.
Em primeiro lugar, nós vamos ver a que aflição eles foram submetidos. Versículos 23 e 24 está escrito assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, por causa daquela situação que criaram. Eu não ganho mais dinheiro, mas você vai apanhar. A mulher não vai mais falar sobre o que vai acontecer para nós, mas vocês vão apanhar. Vocês vão pagar pelo que fizeram, porque libertaram a mulher de Satanás. Muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, dando uma ordem especial, como se fossem o pior dos assassinos. O qual, o carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ou seja, lá no fundo, no lugar mais tenebroso, e lhe segurou os pés sobre o tronco. Quero que você imagine eles deitados, amarrados, aquelas correntes no chão, ou com o corpo meio encostado na parede, uma posição incômoda, e as suas pernas sobre um tronco, e por baixo do tronco correntes amarrando suas canelas, talvez amarrando no próprio tronco, talvez puxando por baixo do tronco e prendendo nas suas coxas, de maneira que eles não podiam mexer a perna. Essa é a situação que eles ficaram. É uma aflição tão grande, se nós imaginarmos isso. Só que antes deles irem para esta posição, eles tomaram muitos açoites. A lei dos judeus mandava que se desse em situações onde precisavam açoitar alguém, dessem 40 açoites. Para não errar a conta, eles tiravam 1. Então diziam 40 menos 1, 39 para ninguém reclamar. A lei dos romanos era diferente. Usavam varas e não havia quantidade. Ficava a gosto daquele que batia. Não se contava quantas. Se olhava mais o estado da pessoa. Ele vai morrer. Ou continua até a morte. Não havia uma prescrição do juiz que julgou, que mandou que açoitasse quantos açoites deveriam levar. E eles açoitados, machucados, agora eles estão naquela posição de grande sofrimento ali, naquela cela, naquela cadeia, naquele lugar terrível. Paulo vai dar testemunho sobre essa situação na sua segunda carta à igreja de Corinto. No capítulo 11, nos versículos 24 e 25, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 vezes ele apanhou dos judeus, levando 40 chicotadas, menos 1, 39 cada vez. E ele diz ainda no verso 25, 3 vezes fui açoitado com varas, isso pelos romanos, e daí não diz a quantidade. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, ele falando a respeito do seu sofrimento. Sofreu muito Paulo. Paulo é-nos um exemplo de alguém que passa pelo sofrimento e continua firme no louvor a Deus. É isso que nós vamos ver em segundo lugar. Como eles reagiram na hora que estavam ali naquele sofrimento. No verso 25 nós lemos: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Como reagiram? Orando, cantando. E veja que eles não oraram
mas eles oravam. Eles não cantaram um hino, mas cantavam. Há uma ação contínua por parte deles. Eles estavam no lugar mais escuro daquela cadeia, jogado ali no porão dos porões, um lugar onde muitas pessoas devem ter morrido. Havia resto de pessoas, talvez, de muito tempo que estavam ali, cheiro muito forte, talvez ratos ou outros vermes e insetos em todo o ambiente. Havia pessoas presas ali que estavam escutando eles cantando. E essas pessoas poderiam estar com dor, gemendo, doentes, pessoas chorando, clamando. Um ambiente escuro, úmido, um ambiente terrível, um ambiente onde eles estavam com dor, sangrando, amarrados, toda a situação contrária. Mas o que eles faziam? Cantavam. Cantavam. E parece que aquele cheiro ruim saiu. E parece que aqueles gemidos de pessoas sofrendo parou. Porque eles escutavam eles cantando. Podiam não entender nada, mas ouviam. Aquele ambiente foi iluminado pelo Espírito Santo. Uma luz espiritual tomou conta daquele ambiente. Aquelas dores deles foi amortecida. E eles cantavam e louvavam. O louvor a Deus, ele enche o nosso coração de alegria, de paz. Nós começamos orando: Senhor, tem misericórdia de nós. E aquela oração vai transformando o nosso interior. E daqui a pouco um novo cântico brota no nosso lábio, nos nossos lábios. Louvor a Deus dá alegria, renova nossas forças e esperança. Quando nós passamos por essa situação tão grave na nossa vida, de morte dos nossos queridos, muitas pessoas nos perguntavam: como vocês suportam? E nós explicávamos: Deus, como um pai que ama o filho, pega o seu filho, pega-nos como se fosse o seu filho pequeno, nos coloca no colo, nos abraça e sussurra nos nossos ouvidos palavras de amor, de conforto, de consolo. Deus fez assim conosco, nos tratou, nos animou. Nós pudemos e podemos continuar suportando essa dor com a ajuda do Senhor. Os outros presos, assim como as outras pessoas que nos viram, olhavam surpresos para nós. Como é que estávamos? Como é que estava o nosso coração? Muitas pessoas, irmãos, ligando: como é que vocês estão? Sabemos que é difícil. Ali naquela cadeia, Paulo e Silas amarrado, sangrando, numa posição muito incômoda, mas eles oravam e cantavam, e as pessoas à volta dele não entendiam. Tiago, o escritor Tiago, escreveu a carta, o irmão do Senhor, ele escreveu na sua carta, no capítulo 1, nos versos 2 a 4, assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, constrói a paciência, faz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência que nós devemos ter durante o sofrimento. É isso que Deus espera de nós. E Tiago talvez não estivesse presente quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, mas ele continua até hoje e certamente ele tomou conhecimento. No capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12, Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós
por minha causa, que era o caso de Paulo e Silas, por causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pela manhã o Nicolas falou do medo que Davi não teve do Golias, do medo que precisa ser vencido até mesmo para muitas pessoas que têm medo de pregar o Evangelho. Medo que aconteça isso, mas mesmo que aconteça essa perseguição, você é bem-aventurado quando perseguir por causa do nome de Jesus. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida? Irmãos, no mundo tereis aflições, disse Jesus. Aqui não é o céu. Nós estamos sujeitos às mesmas situações e tristezas que o mundo, que as pessoas sem Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. Aqueles que partiram em Cristo venceram em Cristo Jesus. Você precisa saber que os sofrimentos, que os inimigos que se levantam contra nós não podem nos destruir, porque Deus não nos dá uma carga maior do que nós podemos suportar. Que quando você está sofrendo, Deus está te amparando, Deus te dá forças para suportar. Ele não te deixa só. Ele sabe da sua lágrima, Ele sabe do teu sofrimento. Você é templo do Espírito Santo. Você que aceitou Jesus é templo do Espírito Santo. E é dele que vem o conforto, o consolo. Ele é o Espírito Consolador. E que nós não dependemos das coisas, mesmo de vidas preciosas para nós, para termos a paz, a alegria, que não é externa, mas é que é interna. Ela está em nós. Só perderíamos essa paz, essa alegria, se o Espírito Santo fosse tirado de nós, e isso não vai acontecer. Ele está conosco até o fim dos séculos, quando então estaremos com Ele para toda a eternidade. Em último lugar, por fim, nós vamos ver Deus agir na nossa vida. Deus vai se levantar, disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. No versículo 26, nós lemos, e de repente, as coisas são assim, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O Evangelho estava sendo pregado. O diabo é inimigo do Evangelho. E Paulo sabia disso. Por isso é que Paulo orava. E através da sua oração brotou o cântico. Paulo orava para que fosse liberto, não por causa do seu sofrimento, que ele estava pronto para morrer por Cristo, mas por causa do Evangelho. Por isso que ele estava preso. E ele ia ser solto para continuar a sua obra. Nós não sabemos o que Deus quer de nós. Nós passamos por este sofrimento tão grande na nossa vida, mas eu estou aqui dando o testemunho do que Deus fez em nós. Que Deus quer fazer através das nossas lutas. Ore, louve, espere Deus agir. Deus pode usar esse sofrimento seu, meu, para salvar vidas, para mostrar para as pessoas que só em Deus, através de Cristo Jesus, é que nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós e ter esse conforto que vem de Deus. Deus age de maneira espetacular, de maneira sobrenatural, assombrosa. Ali ele movimentou os alicerces daquela prisão,
coalhou aquela prisão de maneira que as portas se abriram e as correntes, as prisões se quebraram, se soltaram. Um tão grande terremoto, mas que não atingiu nenhum deles. Eles saíram dali livres. O que é que Deus pode fazer? Deus é Deus do impossível. O que nós temos que fazer é confiar no nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo do amor, termina dizendo que no fim ficará a fé, a esperança e o amor. Sendo o maior deles, o amor. O amor permanece. A fé e a esperança vão acabar. Hoje ainda temos a fé e a esperança. O que é a fé? É a confiança, de tal maneira que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Isso é fé. É saber que nós temos um Deus forte. E o que é esperança? É esperar Ele agir. O tempo é dele. No tempo certo Ele age. Nós devemos ter fé e aguardar. Eu vou terminar por aqui, na certeza de que você que está ouvindo esta mensagem entendeu e vai entregar a sua vida ao Senhor, se você ainda não tem, para ter o Espírito Consolador, vai levar o Evangelho para aquelas pessoas que estão sujeitas a morrer, para que não morram sem Cristo. Isso é qualquer um que esteja vivo. E sabendo que Deus nos guarda na hora do sofrimento. Eu vou colocar agora, em seguida desta mensagem, um hino para você. Se esse hino não chegou a você, peça. Vai falar do sofrimento de Paulo e Silas. E com ele nós vamos terminar o culto desta noite. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e te livre de todo sofrimento e te fortaleça no caso de sofrimento. Amém.